novo coronavírus foi originado na capital Wuhan, província chinesa de Hubei, um ambiente de grande circulação de pessoas, visto que a China é um dos países mais populosos do mundo. Sendo assim, é inviável não considerar que com esse fato a disseminação do vírus ocorreu de forma mais ampla, levando a província a uma configuração em situação de epidemia rapidamente. Devido ao contexto do mundo globalizado, que leva em conjunto a possibilidade de tráfego ao redor do mundo, pessoas contaminadas ao adentrar em outras localidades inserem o mundo no mesmo cenário da capital chinesa, fundando assim uma situação de pandemia. Covid-19, doença que se propaga no ar, podendo se fixar em superfícies em que grande parte de pessoas tem contato, acabou se alastrando de forma rápida e sutil, contando com um agente facilitador para sua disseminação, a mundialização, visto que, já citado, esse ato conecta áreas através de redes geográficas. Essas redes, importantes para o contexto global, podem ser manifestadas por elementos como centros urbanos, comércios e sistemas de transporte, sendo esses vias de circulação para pessoas. As redes são um meio que se desenvolve em diversos fluxos. Esses movimentaram e aumentaram a difusão do vírus. Assim, o mundo se introduz na pandemia conjuntamente com profundidade, sendo ele o nosso principal exemplo de espaço geográfico, que significa toda área inserida em locais de intervenção humana, se submete a um número de 26.556.093 casos da Covid-19 no dia 13 de nove de 2020. Para fim de contenção da doença, o Brasil, por exemplo, determinou bandeiras indicadoras de risco, sendo a bandeira de cor amarela uma situação amena, com medidas flexíveis, como a abertura de comércios respeitando o distanciamento social e lotação específica. Partindo dessa, vai aumentando o grau de restrição com base na disseminação do vírus até a bandeira preta. Medidas referentes ao distanciamento social estavam sendo tomadas mediante a classificação pelas bandeiras, para com estados, cidades e municípios. Essas que consistem em se manter recluso do convívio e sociedade. Com isso, países restringem suas áreas com o objetivo de isolar, como por exemplo o Japão, que não permite a entrada de estrangeiros, inclusive brasileiros. Esses territórios que estão sob poderes de governantes e como agente limitante às fronteiras, essas que por ordem foram cerradas com o propósito de findar a circulação entre territórios. Essas extensões se encaixam dentro de uma região, que conceitua de localidades com aspectos semelhantes. Nessa circunstância, pode-se destacar a característica da elevada densidade demográfica dentro de localidades de uma região, como por exemplo a região sudeste do Brasil. Essa apresenta elevado número de circulação de pessoas em determinadas cidades, sendo fácil a contaminação. Então, as medidas de distanciamento requisitam a sociedade a se manter em estado de afastamento. Desse modo, as pessoas devem se voltar para seus ambientes de pertencimento, sendo sua localidade conferida ao lugar, área de desenvolvimento pessoal e cotidiano. A quarentena convida a retirada do âmbito social para se voltar para seu ambiente de atividade cotidiana, onde se está, entre pessoas que partilham de seu âmbito todos os dias, um local onde se possa evitar o grande fluxo de pessoas que resulta na propagação do coronavírus. Portanto, com as medidas de isolamento e a forma com que o mundo está lidando com a situação, modifica diretamente a percepção da paisagem, essa que está imediatamente ligada aos sentidos humanos. Uma vez que o mundo está passando por esse momento de turbulência, houve a ocorrência de transformações em seu cenário, como locais que eram superlotados, agora estão completamente vazios, como a Times Square. Também vemos a remodelação do meio ambiente. Quando as pessoas se ausentam das cidades e ruas, elas dão lugar aos animais, como no Reino Unido, que cabras foram vistos andando pela cidade de Landun. Na Itália, peixes podem ser vistos nos canais de Veneza. Mas a maior mudança no meio ambiente foi a redução da poluição atmosférica. Enfim, as transformações devido ao Covid não é apenas relacionada à vida humana e cotidiana, mas também possibilitam melhorias para o meio ambiente.